Graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus esteja contigo. Muito obrigado por você estar com a gente em mais uma classe da nossa Escola Sabatina. Essa escola que é escola por causa de você. É você que está aí com a gente, nos incentivando, nos ajudando, nos ensinando, aprendemos juntos e também orando por nós e torcendo. É muito bom ter você aqui, é muito bom estarmos juntos em mais um trimestre, né? Estamos já na lição número 9. Lembra? Marcos, o livro de Marcos? Que lição fantástica, quantas parábolas, quantas histórias. Entramos agora numa fase em que Jesus está indo já para o seu caminho, né? Para a última semana. Como a gente viu na semana passada, vai dar uma freadinha a lição. Tudo que percorreu 3 anos e meio até agora, em uma semana daqui para frente vai ficar toda a lição pegando os pormenores, as coisas importantes que Jesus fez na última semana antes dele ser o nosso sacrifício pascual. Então vai ser muito bom ter você com a gente, estudando, lembrando sempre, fala com seus amigos, vamos lá curtir, vem aqui dar também o seu palpite, não esqueça da sua lição, peça a tua lição, estamos aqui para te ajudar, você ter uma, para juntos a gente estudarmos a lição cada vez melhor. Muito obrigado, tá bom? E eu quero aqui apresentar para vocês os nossos amigos de hoje, né? Eu vou começar pelo novato. Como é que você está, Rafael? Muito bem, graças a Deus. Deus abençoar. Isso vai ser um ótimo estudo para nós. Que bom. É muito bom ter você aqui com a gente, tá? Convidei ele, uma pessoa muito importante, né? Muito difícil de trazer. Nós tivemos que amarrar ele, é isso? Ou laçar o homem, foi assim? Deus nos deu a tarefa de sermos pescadores de homens. Né? Ah, é? Esse aí nós fomos pescar bem no fundo do mar, né? Só que essa pesca aí só foi igual quando Jesus falou, joga a rede do outro lado. Aí pegamos ele, né? Tá jogando, não conseguia. Estamos aí de novo. Muito obrigado. O Rafael também é professor da nossa classe da Escola Sabatina. Se você um dia vier visitar a igreja, é mais uma classe para você conhecer aqui. Como é que está a esposa, Rose? Está bem, graças a Deus. Estão em casa agora. Tem a filhinha. Sofia está bem também. Sofia. Que Deus abençoe e a gente agradece elas por ter cedido você, tá? E o meu grande amigo, como é que você está, chefe? Estou bem, estou sentado. Ainda? Estou sentado. Já você vai ficar em pé a hora que a lição começar a apertar, tá? Mas estou bem, graças a Deus. Que semana bom. Abençoada. A gente não vê a hora de chegar um sábado, né? Sábado é realmente uma benção. E estamos aqui de novo para se recarregar, né? Amém. E que Deus nos abençoe e abençoe você também, que seja uma lição proveitosa, tá? Aqui nós temos um costume, que é o seguinte, a pessoa que vem aqui estrear, ela tem o privilégio de orar por nós e também pelas pessoas que estão em casa. Então eu vou pedir para você que está em casa, por favor, enquanto o Rafael ora, ore por nós também. Toda vez eu vou falar para você que o seu pedido também seja colocado junto com a oração do Rafael, que Deus vai ouvir com muito carinho. Tenha muita fé, não vacile na fé, não. Aquilo que você deseja, se for bom para a tua salvação, se for aquilo, né, que a gente tem a coragem de pedir em nome de Jesus, Jesus vai fazer o melhor para você. Amém. Você ora para a gente? Ora, oremos. Querido e bom Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez abrir tua palavra. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a entender, que o Senhor seja o nosso professor. Amém. Esteja também com as pessoas que estão assistindo nos seus lares agora, nesse momento, onde quer que eles estiverem, que os seus santos anjos protejam, os guiem, e também que o Espírito Santo, Pai, esteja com eles, também auxiliando, para que possa aprender todas as verdades que o Senhor tem a oferecer para cada um de nós. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então é isso mesmo, você que está em casa, você que está na rua, você que está no escritório, só não esteja andando de moto e de carro, cuida, tá? Você que está nos vendo e ouvindo, que Deus abençoe e vamos para cima, né? A nossa lição tem o título Controvérsia em Jerusalém. Controvérsia, né? Hoje em dia, no mundo político, é o que mais a gente está vendo controvérsias, né? Algumas decisões controvertidas, né? Totalmente fora da regra, mas aqui a questão é outra. São as pessoas tentando arrumar confusão com Jesus e sabiamente, né, porque quem está ali é o Criador da sabedoria, Jesus de forma fantástica usa esses entreveros, né, como diz o bom gaúcho, usa esses problemas para deixar lições fantásticas para nós, de que Ele é Deus e de como nós devemos lidar com alguns problemas entre nós, as pessoas, e também no mundo religioso. O nosso verso de hoje começa assim, quer ver? Ó? E quando, você que tem a tua Bíblia aí, abre Marcos 11, 25, Marcos 11, 25, essa lição está fantástica. Vamos lá, enquanto estiveram orando,
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Eu vou começar essa pergunta para ti. Quando, Rafael, a gente escuta aqui, enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Quando você vê isso aqui, e a questão de nós orarmos, a questão de às vezes a gente ficar ofendido com as pessoas, de ofendermos as pessoas, qual deve ser o nosso comportamento como cristãos? Não só na hora de oração. Aqui é um exemplo que Deus dá, e depois a gente vai ver por quê, mas qual deve ser a nossa conduta se tem alguém magoado com a gente? Como é que a gente tem que fazer? Então, acho que a primeira coisa é a gente perdoar as pessoas, né? Porque como Deus veio nesse mundo, nos perdoou nossos pecados, perdoou nossas falhas, nossas fraquezas, a gente também temos que perdoar os outros. Acho que quanto mais perdão a gente passa para o outro, mais nosso coração fica mole e mais a gente recebe perdão de Deus também, né? Acho que quanto mais bênçãos a gente transmite para outras pessoas, mais bênçãos também a gente recebe de nosso Deus, né? Joel, qual é a importância de a gente perdoar pessoas que às vezes a gente acha que não merece perdão? Qual é a importância de a gente dar o primeiro passo do perdão? E se a gente precisar ser perdoado, também dar o primeiro passo de pedir perdão? Acho que essa importância ela vai vir acompanhado com a compreensão, primeiramente, com a compreensão do que é perdão. Por que Jesus instruiu a gente a fazer isso? Porque nós necessitamos, olha que interessante, nós necessitamos compreender o que é perdão para sentir necessidade de perdão. Então, eu só vou sentir a necessidade do perdão de Deus, entender o perdão de Deus na minha vida, ansiar o perdão de Deus na minha vida, quando eu souber o que é perdão. E aí o mais próximo que eu tenho disso para compreender é quando eu perdoo alguém. E aí a gente precisa fazer um exercício de humildade, de como o Rafael colocou aqui, amolecer o coração, né? Deus falou que vai nos dar um coração de carne. Então tem toda uma transformação, porque às vezes a gente tem uma facilidade de perdoar, mas existem pessoas que têm um coração muito endurecido. E perdoar para elas é algo que não faz parte do vocabulário. Eu não perdoa mesmo. Agora, quebrar isso dentro do coração do ser humano é difícil demais. E aí, Jesus pede para a gente perdoar orar para os nossos inimigos, esse tipo de coisa, porque Ele quer que a gente enxergue quem nós somos para Deus. Quem eu sou para Deus? Que ao Deus estar me perdoando, né, é a mesma coisa que Ele quer que eu entenda. O outro não merece, mas eu também não mereço. Sim. E uma coisa que às vezes a gente esquece, nós cristãos, que a palavra perdão já vem de uma grande perda. Toda vez que você perdoar é porque você perdeu alguma coisa, ou perdeu honra para alguém, ou perdeu dinheiro para alguém, ou perdeu alguma coisa para alguém. Alguma coisa você perdeu, ou no âmbito moral, no âmbito físico, no âmbito financeiro, familiar. O perdão resulta grande perda. Por que Jesus é o maior padrão de perdão? Foi porque quem mais perdeu. Foi quem mais perdeu. Perdeu o céu, deixou tudo, a glória, veio aqui, se fez servo, como Paulo faz, morreu na cruz do Calvário, mas na certeza de que um dia ele recuperaria tudo de volta para nos dar a salvação. Então, esse é o passo. E quando eu achei interessante que a lição começa falando de perdão, começa falando da necessidade de a gente reconhecer que as pessoas vão precisar disso de nós, e já entra direto na parte de domingo. Depois eu sei que o Joel tem coisas anotadas, não sabe? Aqui é a miscelânea nossa, tá, Joel? É aquela coisa, aqui a gente mistura tudo, vai indo, até chegar no final, às vezes nem a gente entende, né? Mas chega no final, a gente tenta entender alguma coisa, tá bom? Fica bem à vontade. Aqui já vem falando da entrada triunfal de Jesus. E essa entrada triunfal de Jesus era o início da semana aonde se daria o maior perdão que a humanidade necessitaria, que aconteceria na sexta-feira, depois o carimbo final no domingo na ressurreição. Mas isso começou assim de uma forma miraculosa. Eu queria que vocês ensinassem para mim, não sei quem quer começar para mim, o que aconteceu nesse dia?
Como é que foi que Jesus entrou? Como é que foi a recepção de Jesus com as pessoas, com os líderes? E Jesus foi a pé, foi de ônibus? Como é que ele entrou em Jerusalém? Quem quer começar para nós aí? Rafael. Então, interessante que Jesus, quando ele estava prestes a ser coroado, ele entrava ali, tipo, um cavalo imponente, bonito, né? Jesus entrou ali em Jerusalém, prestes assim, num jumentinho, veio mostrando que o reino dele ali era um reino simples, não imponente como um rei que estava ali para impor fazer seu reinado ali, né? Ele entrou ali como jumento de forma simples e naquela cidade de Jerusalém. Legal. Ô, Joel, tinha alguma profecia sobre a entrada de Jesus? Alguma outra vez, alguma outra pessoa entrou montado num jumento também? Ou Jesus seria o único da história? Tinha uma profecia. Assim, uma vez eu fiz um sermão analisando os capítulos 22, 23 de Mateus, 21, 22 e 23, que aborda essa última semana de Jesus, e eu percebi algo assim bem diferente na última semana de Jesus, principalmente nesse momento da entrada em Jerusalém em diante. Foi muito intenso. A gente vai ver um pouco dessa intensidade aqui no decorrer da lição. Era algo muito intenso, mas um pouco antes, Jesus tinha observado Jerusalém e falou que ele chorou. Antes de ele entrar na cidade, sim, ele chorou por conta da cidade, por conta do que estava para acontecer, né? Não naquele momento, não naquela semana, mas a consequência da rejeição dele, exatamente. Né? E essa entrada de Jesus, vamos lá, Jesus constantemente ele rejeitava. A gente viu no início da lição, Jesus fazia os milagres, o que ele falava? Fala nada não, fazer? Fica quieta. Não fala nada. Isso me intrigava antigamente, né? Eu lia a Bíblia e falei, caramba, por que Jesus pediu para não fazer nada? Ele não queria, era um momento, naquele momento, se houvesse um grande estardalhaço, o ministério dele estaria comprometido. Mas na última semana, não. Na última semana, quando é ele que pede para os discípulos buscarem um animal, né? Ele entra naquele animal que tinha não era um simbolismo, era uma profecia a ser cumprida. Está lá em Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, que o Rafael falou, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, Jesus, nesse momento, ele já não escondia mais, né, quem ele era. A gente vai ver aí o que aconteceu. E ele fez. Então, uma profecia estava sendo cumprida e remetia a um evento que aconteceu, que foi a entrada de Salomão, né, quando Adonias quis usurpar lá o direito dele, né, de Salomão como rei. Salomão entrou dessa maneira. E isso eram links, né? Linkou a profecia que os judeus, fariseus, saduceus, escribas conheciam muito bem, com o evento que eles também conheciam muito bem. Aí o que acontece nisso aí? Marcos não detalha muito, mas aí as pessoas estendem as vestes, as palmas e começam a gritar o quê? Hosana, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, que era o título do Messias. Que foi conhecido, louvado seja Deus. Né? Você viu o que a lição trouxe sobre Hosana? Eu nunca tinha procurado saber o que era o significado, você viu? Vai lá, fala para nós. Está escrito aqui que Hosana significava salva-nos agora. Mas naquele momento acabou significando louvado seja Deus. Legal, né? A gente canta hosanas e louvores, aí, ó, Hosana. Louvado seja Deus. Então era tudo. Era forte demais. Não. Aí a gente vê por que os líderes religiosos se incomodaram muito com isso. Porque eles não criam em Jesus como Salvador. O que eles falaram para Jesus falar para as pessoas? Manda esse pessoal ficar quieto aí, não foi isso? E aí surgiu a frase tão emblemática que quer dizer o quê, né? Se eles se calarem, as pedras falarão, né? E é para nós essa frase até hoje. Se nós nos calarmos, se o nosso exemplo não for um bom exemplo, as pedras, ou seja, pessoas que às vezes a gente acha que é pedra, ateu, falarão mais alto que nós do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Qual festividade que eles iam começar aquela semana lá, hein? Era o que? Era Purim? Turim? A Páscoa. Ah, Páscoa. Desculpa, o povo lá sabe que eu não sei nada, tá? Então eu preciso que vocês me ajudem aí. Evento da Páscoa. Muito interessante, né? A Páscoa comemorava
a saída, né? A passagem, né? O pessoal sair da escravidão para a libertação, isso, né? Isso. Olha que interessante. E uma coisa interessante, eu tive o privilégio de ir no Monte das Oliveiras, de mais ou menos imaginar o caminho que Jesus entrou, desceu, e também pela porta, que é a porta dourada, que está fechada até hoje, certo? É uma profecia que diz que aquela porta ficaria fechada e jamais se abriria. Está lá aquela porta fechada até hoje. E os muçulmanos, para os judeus não pisarem lá, eles colocaram cemitérios. Então, como é um lugar imundo, judeu nenhum vai passar, e muito menos um rei vai passar ali. Porque na cabeça ainda dos judeus, esse rei ainda está para vir. A gente já sabe que o rei já veio, já entrou, e foi nessa semana, nesse domingo que a gente está vendo aqui. Mais alguma coisa importante dessa entrada que vocês viram? Eu achei muito importante, assim, muito interessante, quando Jesus fala assim, ó, vai lá, pega o jumentinho. As pessoas vão pedir para que o mestre quer. Você ia deixar pegar o teu jumentinho? Vai o teu carro. Então, fala assim, o mestre, qual o mestre, né? Que mestre é esse que vai mandar no meu jumento, não seria isso? Olha como o Espírito de Deus já vai preparando tudo, né? Como Deus já vai preparando para que o caminho de Jesus seja aberto, né? O interessante é que Jesus falou para eles, fala que o mestre pediu, e quando os discípulos falaram para eles que o mestre pediu, eles foram e deixaram levar o jumentinho. A gente tem que assim, tentar entender um pouco do que estava acontecendo. A fama de Jesus já tinha se espalhado. Os discípulos já eram conhecidos. Então, quando eles foram pegar, quem permitiu ali sabia para quem era. Jesus ele estava ali no auge, vamos dizer assim, do ministério dele. A ressurreição de Lázaro foi algo que repercutiu demais. A multiplicação dos pães e peixes repercutiu muito, demais. né? A partir desses dois eventos, o povo realmente decidiu, enxergou nele o Messias, mas qual Messias que eles enxergaram? O Salvador daqui, né? O que rei, né? Trazer a libertação temporal. Isso. Então, eles decidiram tornar ele rei, eles decidiram tudo por Jesus, né? Eles foram decidindo tudo por Jesus. Tanto que Jesus tinha que fugir deles, né? Então, nesse momento, eu acredito que quem permitiu ali tinha ciência para quem era. E deve ter emprestado com o maior prazer, né? Porque aí Jesus falou, pode falar que depois devolvo. E devolveu, né? Deve ter devolvido, né? Porque com certeza. Senão o Marcos ia falar, e Judas pegou e não devolveu. Porque depois daquele ele sai de Jerusalém de novo. Sai, ele volta para Betânia, né? E depois ele vem outra vez. Sim. Nesse vem outra vez, nós já estamos no outro dia. Aconteceu também um outro episódio muito legal que está na lição de segunda-feira, de uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Ou seja, Jesus vai e entra como rei, volta para Betânia. Quando ele retorna novamente para Jerusalém, porque fazia parte isso do ciclo das festas, né? Ele volta para Jerusalém. Só que tem um ponto aqui, né? Ele sentiu fome. Eu acho que na casa onde ele estava em Betânia não serviram o café da manhã para ele. Tá, Joel? Nunca esqueça quando estão falando da casa dormir lá, café da manhã, tá bom? E Jesus sentiu fome. Como foi isso? Que Jesus viu, foi lá procurar e o que aconteceu? Então ele avistou uma figueira, né? Uma figueira bonita, cheia de folhas, né? E a figueira cheia de folhas simbolizava que ali tinha frutos. Tinha que ter alguma coisa lá, não tinha? E estava próximo ali da colheita, né? Com certeza ali, com aquela figueira cheia de folhas bonitas, com certeza teria algum fruto ali, fruto precoce, né? Aqueles frutos que estavam prestes já a ser maduros, né? Mas chegando lá, não tinha nada. Estava só folhas. E o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela figueira, né? Bonita, né? E Jesus está lá em Marcos 11, 14, fala, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Tá. Sabe o que isso faz lembrar? Eu já fui em lugar que tinha eu gosto de comer essas coisas quando eu vi açaí assim no meio do mato, pé de goiaba, a coisa mais linda do mundo. Eu sei disso. Eu tenho uma raiva. Na época de goiaba, eu vou pedalar, eu vejo um pé, lá tem goiaba. Aí imagina, nós dois andando de bike, eu chego lá e não tem goiaba. Aí eu olho para o pé de goiaba e falo, tranqueira, que não dê nunca mais. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dos discípulos. Jesus está doido? Brigando com esse pé de árvore? E engraçado assim, que tanto Marcos, que a gente fala a história do sanduíche, né? Tanto Marcos, como a lição, para quê? Aí já vai para um outro episódio. Dá uma pausa, né? Vai para o outro episódio. Na continuação, o que acontece lá na frente, Joel? Eu posso falar um pouquinho? Pode. Já vai emendando e já responde aqui. Aí eu aconselho a quem
quem está nos assistindo, ouvindo, né? Porque agora o costume na internet é a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente mais não sabe nada, quando né? a pessoa vai assistir, né? Isso. E se está ouvindo, se está só vendo, né? Mas aqueles que estiverem assistindo, ouvindo, enfim, quem puder ler no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 64. Aí Ellen White traz assim, uma lupa sobre esse evento muito interessante. Por que Jesus não comeu? Por que Jesus estava com fome? Ele passou a noite em oração. Era dessa semana decisiva. Ele passou a noite em oração. Quando ele retorna, ele vê a figueira. As figueiras, elas primeiro saíam os frutos, depois a folhagem. Então, o que deveria ter lá? Frutos. Os frutos saíam primeiro. E depois, então, ao avistar de longe uma figueira repleta de folhas, já deveriam ter o quê? Os frutos. E aqui, os discípulos nunca viram Jesus fazer o que ele fez. Porque as palavras, as obras, o toque de Jesus sempre foi o quê? Para curar, para salvar, restaurar. É um evento único. Esse é um evento único. Onde Jesus amaldiçoou a figueira. E o que aconteceu com a figueira? Não fala agora não. Nós vamos para o tempo. Isso é amanhã, engraçadinho. É? Então tá bom. Na continuação, o que Jesus fez lá? Me responda aí. Depois que ele entra novamente em Jerusalém? Isso. A purificação do templo. Sabe que meu pai tinha grande dificuldade de ver esse Jesus do templo? Ele falava assim, mas Jefferson, eu não consigo ver Jesus com uma vara na mão, com um chicote na mão, derrubando as coisas com raiva. Não vi, porque realmente Jesus não estava com raiva. Ele tinha poder para isso. Então ele falou assim, mas será que foi desse jeito? Pai, aí quando eu vou no Espírito de Profecia, diz que é desse jeito. Então foi desse jeito. Mas é difícil, né? Como você falou, Jesus sempre estava ali para restaurar, apaziguar, mas dessa vez Jesus foi mais inciso, né? O zelo, o amor que ele tinha pela casa dele, né? Quando ele olha a maneira e como ele estava cuidando ali, né, entre aspas, da casa de Deus, acho que quando ele olhou que não era o propósito para qual foi criado, né? Aí foi onde acho que ele ficou mais furioso, entre aspas, né? E Joel, às vezes fico pensando assim, como é que a gente se comporta hoje? Como é que a gente faz da casa de Deus hoje? Nós. Isso. Aqui a gente tira uma grande lição, né, de como Jesus se importou com... A gente pode associar ao templo à igreja. Muitas pessoas desmerecem a igreja, dizem que não é necessário a igreja. Se não fosse realmente necessário, Jesus se importaria de ir com lá. O templo. Né? Ele queria o quê? Que o templo fosse o que ele deveria ser. Né? O propósito pelo qual ele foi estabelecido era o quê? Adoração, refletir o caráter de Deus, era mostrar a salvação, levar a salvação, e se tornou o quê? Né? Aí a gente vai aplicar isso aí de várias maneiras. Nós somos templos do Espírito Santo, então, individualmente, o que precisa ser purificado na minha vida? É isso. Né? Coletivamente, a igreja, como que ela tem se comportado? Se Jesus entrasse hoje nos templos que nós temos aí que se dizem cristãos, né? Todo templo que é cristão se diz cristão, sim, né? Ele seria que estaria com flores ou chicotes, né? Comportamento, né? Então isso aí vai abrir um leque de aplicações para a nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vê, porque o evangelho é isso, é um ensinamento em parábolas, mesmo que sejam em pessoa, Jesus ali em pessoa mostrando, mas é Jesus mostrando em cada ato dele como deve ser o nosso zelo, o nosso carinho. Agora, nenhum de nós temos a autoridade que Jesus tinha de pegar uma vara, de pegar um cajado e fazer o que Jesus fez. É uma das coisas que a gente tem que aprender. O máximo que nós temos é o quê? Condições de aconselhar, né? Condições de ajudar e de sermos o exemplo na casa de Deus. Jesus aqui fala assim, a minha casa. Era dele, né? E aí quem ele estava se revelando, ele estava revelando o que para as pessoas naquele momento? Quem ele era? Que ele era o Deus ali. E agora tem mais um negócio interessante. Vai lá. O pessoal estava na expectativa, quando ele entrou de forma triunfal, que a partir daquele momento ele tomasse o cetro e assumisse a posição de rei. Aí quando ele entra no templo e faz aquilo lá, o que o pessoal pensou? Esse aí é o cara. Agora o negócio vai... Caifás vai ver o que é bom. Caifás, Ananias... Quero ver se... Mas interessante que ele entrou ali agora no templo
como um sacerdote. Também, Como um sacerdote verdade. que chegou ali e falou assim, essa casa aqui, eu que sei como que ela tem que ser regida aqui, né? E ele chegou lá e viu que tudo estava errado, e ele foi lá e tirou tudo que estava errado. E você está falando um negócio tão interessante que quem ousou falar algo contra ele? Ninguém. Ninguém. Mas ele, no fundo ele sabia que estava agindo errado. Justamente, porque quando a gente reconhece, quando a gente se depara com o nosso erro, a gente não tem força para discutir, para argumentar. Ainda mais para eles que não queriam reconhecer o erro deles, né? E que ali eles estavam levando vantagem ali em tudo. Oprimindo o povo que ia ali adorar a Deus para tirar vantagem. Sabe o que isso traz de lição para a gente? A gente só vai reconhecer alguns erros na nossa vida quando Jesus agir com o chicote. Às vezes a gente vai levando tudo no banho-maria, achando que está tudo certo, tudo bem. Por isso que é bom a gente estar sempre grudadinho com Jesus, né? Sempre na palavra de Deus, buscando os conselhos de Cristo, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: esses são eventos onde Jesus agiu de forma totalmente diferente. Quando você lê o capítulo 23 de Mateus, que tem os ais. Ais de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha como é que ele se referiu. Ali ele tem um embate muito, muito ferrenho com as lideranças. A gente tem que ter em mente o seguinte: era a última semana de Cristo na Terra e ele tinha um objetivo: salvar Jerusalém e os líderes. Tudo que ele fez na última semana tinha esse objetivo. De que forma? De formas diferentes. Porque até então, das formas convencionais... Não tinha dado certo. Não tinha dado certo. E assim ele faz com a gente. E ele presta ali a morrer, né? Assim, ele ser o Cordeiro de Deus ali. E os líderes religiosos que estavam ali para conduzir o povo não estavam entendendo nada do que iria acontecer. Não entendia. Aquelas profecias que eles tinham estudado, parece que sumiram. Sim. Aí que está o problema nosso. Você que está aí, olha, muito cuidado. Satanás consegue nos cegar a tal ponto que coisas visíveis a gente fica cego e não consegue enxergar. Para mim, você falou agora, o ponto mais importante dessa lição é esse. Para mim, esse é o ponto mais importante da lição. E a gente não enxerga, né? Quer ver? Vamos já para o próximo dia. O próximo dia, eu sei que não está aqui nesse momento agora, mas eu vou deixar você falar, tá? O que aconteceu quando eles viram a figueira? Ué, eles ficaram surpresos, porque... Eu achei muito chique a forma com que ele coloca isso. Não coloca no ato. Pós-ato. A figueira, ela seca completamente. E rapidinho, né? Secou, da raiz até... Acabou, né? Ela não daria mais frutos. O Espírito de Profecia falando sobre isso, Jesus, ele, quando viu de longe, a expectativa dele era saciar a fome, colher os frutos. Mas aquele olhar era um símbolo do olhar que ele tinha para Jerusalém, para o templo e para os sacerdotes também, né? Na época. Ele esperava encontrar o que lá? Frutos de misericórdia, de amor, revelando a Deus, saciando a fome espiritual das pessoas, frutos de... como é que Miqueias fala? Que o dever de todo homem é o quê? Que ele não quer sacrifício, mas justiça e misericórdia. Isso. Justiça e misericórdia. Esses eram os frutos que Jesus aguardava. A maldição que ele lançou sobre a figueira, quando ela morre, era realmente... iria morrer, mas através da morte de quem? Do próprio Cristo. A morte que iria causar a seca da figueira, ou seja, de Jerusalém, dos sacerdotes, era a própria morte, o fim do templo. Jesus, naquela semana, anos depois, ele entra lá e fala assim, eis que tanto a vossa que ele chorou, casa, né? Que você tomou atenção nisso já no primeiro evento. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Deserta. Era a glória de Deus se retirando do templo. Porque Ageu falou assim, vocês estão vendo esse templo, na reconstrução do templo? Aqueles que viram o primeiro templo estão chorando, porque... né, era mais bonito antigamente. O outro era mais um esplendor. Aí ele fala assim, essa casa, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque quem que ia habitar na segunda casa? O próprio Cristo. Aí quando Cristo sai de lá e fala assim, a vossa casa vos ficará deserta.
A glória de Deus estava saindo, era o último momento. Então, assim, essa última semana de... Por isso que Ellen White fala assim, ó, que nós devemos nos atentar muito ao ministério de Cristo, mas principalmente nos últimos momentos. Essa última semana, ela traz muitas boa, lições, né? para nós. E o interessante, você falando aí, as únicas pessoas do templo que reconheceram Jesus foram 2 velhos, né? Mas, Incrível, né? Assim, Jefferson, Rafael... tudo que eu olho nessa lição, eu olho para nós. Aí Jesus olha com o olhar que ele olhou para a figueira, é o mesmo olhar que ele olha para nós, esperando o que de nós? Frutos. Bons frutos. Porque falar dos outros lá é fácil, né? Sim. E nós? E nós? Agora, vem cá, nesse dia aí, Jesus foi interpelado, né? Por isso que vem a questão da controvérsia em Jerusalém. Jesus agora também é interpelado por os escribas, né? E os fariseus. Eu achei a pergunta muito interessante, que diz assim, por que poder, por que você acha que você pode fazer isso? Linguagem de Jefferson hoje, tá bom, pessoal? Eu achei interessante. Como é que eles tentaram botar Jesus numa encruzilhada ali, certo? E eu achei interessante que Jesus respondeu eles com uma outra pergunta, né? Como é que foi esse negócio aí, o Joel, o Rafael? Pode ficar à vontade. Deixa eu falar. Que eu tô Vai lá, Rafael. Então, interessante que, na verdade, eles não queriam buscar a verdade com a pergunta, né? Eles queriam desmoralizar, né? Eles queriam apenas desmoralizar Jesus ali perante o povo, e que multidões estavam ali, né? E Jesus, sabendo ali que eles estavam agindo ali apenas para desmoralizar ele vai lá e faz outra pergunta para eles. E a pergunta que Jesus fez para eles é o quê? O batismo de João era de Deus ou dos homens? E agora? Então, e ali, interessante que, se eles falassem que o batismo ali era de Deus, Jesus falaria para eles, mas por que vocês, então, não reconhecem ele como profeta? Né? E se eles falassem que não acreditaria também em João, se eles dissessem que era de homens, o povo iria revoltar contra eles, né? Contra aqueles líderes. Então, Jesus foi sábio ali, através de uma pergunta que eles queriam, fazer com que Jesus ali caísse ali em alguma controvérsia. Jesus foi lá e fez com outra pergunta, fez com que eles fossem desmoralizados ali perante aqueles povos. Né? Você sabe que Jesus respondeu a pergunta deles, né? Respondeu. Do jeito dele. Sim, respondeu. Porque eles queriam saber se a autoridade de Jesus era de Deus ou era dele mesmo. Ou humana. Aí ele perguntou sobre a autoridade de João. Eles reconheciam que João era um profeta, mas eles só não queriam falar, porque senão complicava eles também ali com Jesus. Porque Jesus é uma figura de João Batista. Os dois são similares, né? E aí eles pensaram, se a gente fala que é de Deus, né? Por que a gente não aceitou? Se a gente fala que é dos homens, o povo vem contra a gente. A mesma coisa era sobre Jesus. Se eles reconhecessem que Jesus era, né, realmente, de fato, de Deus, eles perderiam o quê? A posição deles. Se eles falassem que era dos homens... Porque se fosse de Deus, como é que eles estariam tramando contra Deus? Exatamente. Ou seja, eles não tinham saído ali. É aqui que, essa parte de terça, ela faz o link com a introdução, com o título da lição da semana, Controvérsias em Jerusalém. A lição colocou aqui para nós que eles não buscavam a verdade. Então, o fato de eles estarem perguntando ali, entre aspas, querendo saber, eles não buscavam a verdade. Eles tinham outra intenção. Você já foi chamado para algum debate alguma vez sobre Bíblia? Olha, fui, cheguei, sentei, fiquei 5 minutos, aí eu falei para a pessoa era amiga minha, falei, cara, você não quer aprender. Você não quer aprender. E você quer ensinar. E outra coisa, você não quer reconhecer. Você quer briga, então... Vamos continuar. Ele já está com a opinião dele formada. Exatamente. A maior besteira que tem é perder tempo com debate. Isso é besteira. É o que Jesus viu aqui, ali. Mas Jesus ele não foi ao debate. Não. O debate veio até ele. Uma vez um amigo meu falou, Joel, não sei o quê, eu queria que você fosse comigo. Se me chamar para ir a um estudo bíblico, eu vou na hora. Tranquilo. Aí eu pregar, né, Joel? Tem uma pessoa assim, e ele é muito isso, muito aquilo, e ele está lá com um monte de texto para falar contra a igreja, contra os ensinamentos, não sei o quê. E eu falei, eu não vou não, cara. Para quê? O cara não quer aprender. Eu vou lá, eu vou fazer o quê lá? O que eu vou fazer lá?
Pode ser que numa outra oportunidade, com outro propósito, eu vá. Agora, debater... Porque assim, a pessoa tem um coração endurecido, ela já não tem vai as mudar verdades a opinião, dela, já tem as verdades você vai dela. se desgastar e você vai ser desnecessário. Criar inimizade. É o que Criar Jesus já inimizade. cortou aqui, ó. Já sabia o que eles Eles queriam. não buscavam a verdade. Confrontos, debates, Resolve nada. acontece com corações endurecidos. Eu tinha separado algumas frases aqui na introdução da lição. Uma pergunta: por que as Escrituras geram tanta controvérsia? Essa é uma pergunta. Por que a Bíblia gera tanta controvérsia, tantas religiões, tantas denominações, tantas doutrinas da mesma Bíblia? O Espírito de Profecia nos diz que o problema não está na Bíblia. Não. Tá O problema está no coração endurecido do homem, que não está disposto a reconhecer o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o problema. Então, quando a pessoa ela tem um coração endurecido, tem pessoas que vivem dentro de crenças, mas elas têm um coração sincero no que elas acreditam. E o dia que elas conhecem a verdade, elas migram para uma verdade maior. Não, agora, o que imediatamente. o que você acabou de falar agora já linka com a segunda parte da de terça-feira. Quer dizer, Jesus falando da parábola da vinha, né? Lembra? Os lavradores de mãos. Está ali a vinha, plantaram, foi arrendada, foi dada para pessoas que sabia quem era o dono da vinha, sabia que a vinha tinha um herdeiro. Olha só que coisa interessante. Sabia para quem que eles deviam o fruto da vinha, mas o que eles fizeram? Eles recusaram, né? Foi um servo? O que eles fizeram com o servo? Mataram o primeiro servo. Eles bateram no servo, mandaram ele de volta, tudo machucado. Aí mandou o maior. Falou, vamos mandar o chefe do... E eles fizeram a mesma coisa. Bateram nele, maltrataram ele e mataram ele também. E depois falou, vou mandar o meu filho. O que aconteceu quando foi o filho? E o dono da vinha falou assim, agora eu vou mandar meu filho e com certeza agora eles vão respeitar, né? Meu filho. E eles falaram assim, eles pensaram assim, já que agora é o filho que veio, né? Vamos matar ele que a gente vai ficar com a vinha toda para nós, né? Ou seja, adiantou o capricho do dono da vinha? É o que nós estamos falando do debate. Não adianta nada você debater com uma pessoa com o coração endurecido e já com um propósito no coração. E aqui, a vinha ali significa Jerusalém, né? O agricultor, o dono da vinha é Deus, né? E os arrendatários era quem? Aí, ali, os escribas, fariseus e os sacerdotes? E os que foram enviados eram quem? Os profetas. E João Batista estava ali, o próprio Jesus, não como um profeta. Bem próximo, e eles mataram ele, né? Olha que interessante então, a parábola. Foram muitos argumentos, foram muitas revelações. A gente vê o seguinte, Deus ele deixou ferramentas para que não precisasse tanta controvérsia, que é a própria Bíblia. Agora, posições, às vezes as pessoas se prendem a posições e desmerecem a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, a verdade de Deus vai vir através de alguém simples, que não tem estudo, que não sabe falar, que fala errado, mas a verdade vem dali. E aí quem está em posição, que estudou, que leu, esse foi um dos grande problema ali, que impediu com que os fariseus abrissem a visão e o coração. Não que Jesus fosse inculto, né? Não. Mas o orgulho de alguém maior que eles. Mas naquela época dava-se atenção a quem estudou. Você é de quem que é o seu mestre? Não, é Gamaliel. Eu sou da escola de Shammai, de Haliel. E aí cada um defendia o seu peixe ali. Aí vem um carpinteiro, mas você é o carpinteiro? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? A gente vê que Jesus escolheu os simples, aqueles que eram iletrados, pescadores, tinham uns que tinham um pouco mais de ensinamento, outros não, mas a verdade vem, né, às vezes de forma bem diferente do que aquilo que a gente E o interessante é que Jesus contou essa parábola aí com amor, né? Olhando com amor para aqueles líderes, porque alguns deles ali logo mais iriam se arrepender, né? Das coisas erradas, do que estava tramando contra Cristo. Algum dentre eles, depois da morte de Cristo, estava junto com Pedro naquele apelo, né? Isso. Arrependei-vos, arrependei-vos. Olha só, a ansiedade de desmerecer Jesus era tanta que eu anotei as classes que vieram conversar com Jesus nesses momentos aí, ó. Sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus e herodianos. E os saduceus, né? Eu coloquei que sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, saduceus e herodianos. Isso. 6 classes vieram, cada um com um argumento diferente.
Veio um com argumento, veio outro com outro. Os herodianos defendiam ali Herodes, eles achavam que Herodes era um tipo de Messias que ia libertar. O outro defendia uma outra linha de raciocínio e tal. Mas todo mundo, naquela hora, todas essas divergências se uniram contra Jesus, como né? é que é o negócio. E o interessante é que Jesus olha para eles com um olhar de amor. Mesmo todos essa classe querendo acusar Jesus, Jesus olha com amor para Se aquele fosse povo. nós, hein? Ô, vontade de pegar aquele chicote agora, né? Bater bastante. Dá um jeito nesses caras. Agora, uma coisa interessante, que já pula na lição de quarta-feira, para ver como era muita controvérsia. Muita. Já que a gente não pôde com Jesus no debate anterior de ontem, para descobrir se ele tinha autoridade divina ou não, que se ele era Deus ou não era Deus, vamos fazer ele agora se lascar com o povo romano. Olha que ardilagem, né? Aí eles pegam uma moeda, como é o esquema? Ô Jesus, se tu é realmente o Messias, para quem que nós temos que pagar o tal do imposto? Precisamos pagar imposto ou não? Eu achei interessante isso. Porque se Jesus fosse o Messias, não, paga não, que a partir de amanhã vai ser eu. Eles esperavam que Jesus fosse o arrogante como eles para tomar isso. Mas o que Jesus fala? Foi interessante a forma como aqueles líderes chegam para Jesus, né? A forma irônica como eles falam com Jesus ali, né? Que ele está lá no verso 12, 14. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina-nos o caminho de Deus. Aí eles vêm, né, com a pergunta ali, depois essa parte irônica deles, é lícito pagar tributo a César ou não? Aí eles falam, devemos ou não devemos pagar? Aí Jesus vai lá e fala para eles assim... Não, esse achei muito 10. Traga uma moeda, traga um denário, né? Traga lá. E chegando lá e trouxeram, e Jesus, de quem que é essa foto? De quem que é essa imagem? Não, que sabedoria. Aí Jesus vira, é de César, né? Que sabedoria. Então dá de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Que você não precisa falar nada, uma frase só, né? Agora tem uma pergunta aí. Vai lá. Eu não pesquisei sobre. Então não vem botar nós em frio aqui, não. Jesus estava mostrando para eles que eles estavam em débito, certo? Eu não sei se a classe dos fariseus, saduceus, eles pagavam impostos para Roma. Eu também não sei, não. Eu acho que não. Eu acho, tá? Não sei. Se eles não pagassem impostos para Roma, Jesus estava falando para eles assim, vocês precisam dar o que é de César e precisam dar o que é de Deus, porque não estava dando para nenhum nem outro, né? É bem lembrado que eu nunca vi isso, não. Mas dever de casa. Que não, porque assim, era muito, sabe? Mas era dever de muito casa. Ali, por exemplo, Roma, eles conquistavam um lugar, mas algumas lideranças eles deixavam e esse povo era favorecido. E era o povo que dava mais. No templo, você tinha que pagar imposto. Sim. Tinha o imposto do templo. Tinha certos, né? Então, assim, geralmente, quem recebe imposto, os governadores aí estão muito como a gente não sabe disso aí, nós vamos deixar para lá. Talvez eles fossem isentos de impostos, talvez, tá? Eu vou procurar saber. Mas acredito que Jesus estava falando para eles, pelo menos em débito com Deus eles estavam. Agora, que lição para nós hoje em dia? Sim. Que lição para nós hoje em dia? Porque às vezes a gente se preocupa com a nossa conta, as dívidas, água, luz, essas coisas, e a gente fala assim, não, mas Deus entende. Se eu não conseguir dar o dízimo, Deus entende. Se eu não for fiel na oferta, Deus entende. E Deus pega uma moeda e mostra a mesma moeda para mim e para você. Seja fiel com as tuas contas aqui, com o tal do César que você tem, mas não esqueça, você tem que ser fiel com aquele que te deu aquilo que César te cobra. A fidelidade é nossa, dízimos e ofertas. A gente tem que ter isso na cabeça, né? Tem que ter isso na cabeça. Interessante também que não importa assim, se os nossos líderes hoje são infiéis, se eles usam o dinheiro que a gente paga de imposto indevidamente, usam mal, mas nós temos nosso dever de pagar os nossos impostos, né? Temos sempre, né? Agora nós temos uma lição, 2 teminhas final aqui que nós temos que entrar nela. Tá, Joel? Eu sei que você treinou bastante, você falou para mim que ia estudar muito isso, então se lasca, agora você ensina eu. Você também está muito bom. Ensina eu também, Joel. E nós já vamos linkar ele com o maior mandamento. Vieram com uma controvérsia, os saduceus, eu acho que eram, né? Os saduceus. Os que não acreditavam na ressurreição, os saduceus. Os saduceus vieram com uma controvérsia que é dos 7 irmãos, é isso mesmo? Que tinha uma mulher que casou com uma família inteira. É isso? Morria um, casava com o outro. Foram 7 irmãos, né? Isso era uma maneira que Deus deixou para que a posteridade do primeiro casamento viesse pelo irmão, né? Tudo bem, até aí tranquilo.
Tá, mas se os 7 morressem, daqui a pouco a viúva morreu também. Ficou velha, tadinha, morreu. Chegava no céu. Olha que pergunta interessante. De quem ela vai ser marido no céu? Joel, Jesus deu uma resposta. Qual é a resposta mesmo, Rafael? A resposta é que lá no céu não se casam nem se dão em casamento, Seríamos como? como os anjos. Certo. Eu não entendi direito isso. Você tem 1 minuto para explicar. Se vira. Você é gente boa, hein? Entende? O que eu posso entender disso? Eu vou ser sincero. Eu acho uma passagem, assim, uma passagem que Difícil, não, né? é uma passagem difícil. É uma passagem que a Bíblia não traz muita luz sobre ela. E dá muita Certo? confusão. E eu assim, olhando para a história bíblica, a gente vê que as revelações elas vêm nos momentos corretos, né? Eu acho que se aventurar em alguns momentos não é seguro, porque às vezes a gente pode estar dando uma interpretação da qual Deus não é o que Deus revelou. Alguns assuntos, né? que não são claros. Aqui né? é claro, pelo menos o que a Bíblia fala aqui é muito claro, que nós não vamos nos casar nem nos dar em casamento, mas seremos como os anjos. Como isso será é um mistério. Né? Eu Pra tenho mim é um amigos meus mistério. que Só na não, eternidade. de Prefiro jeito não nenhum. arriscar. De jeito nenhum. Lá nós vamos casar. Aham. Eu já vejo Jesus dizendo assim para eles: meu, fica na de vocês aí, seu saduceu, porque se os anjos são felizes do jeito que eu os fiz lá, vocês serão felizes do jeito que eu vou fazer vocês serem. Agora, tem Eu vejo algo só esse que tema o e pronto. texto revela para a gente, que o objetivo dos saduceus, eles não acreditavam Na em ressurreição. Então, era mais uma vez colocar Jesus num aperto. É uma história Certo. hipotética, né? Aí, E tinha 2 grupos ali, né? Tinha os saduceus Sim. perto e tinha os que não criam e os que criam, né? Exatamente. Aí Jesus fala assim para vocês: vocês não ouviram o que a Bíblia diz? Que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Mas Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos ou mortos? Estavam Estavam mortos. mortos. E Jesus estava falando o quê, então? Mas para Deus está... Eles iriam o quê? Da promessa dele. Da ressurreição. Isso. Então, a ressurreição é algo real. O céu é algo real. A eternidade é algo real. Se eu vou casar ou não vou casar, é outra história. Vocês, Bem lembrado. Deus está falando para eles, existe ressurreição. E eles estavam enganados, né? O ponto principal do texto é esse. Porque o problema deles ali era tentar fazer Jesus cair ali sobre a ressurreição, já que eles não acreditavam, né? Jesus falou assim, existe a ressurreição. Até porque eles inventaram uma situação que era totalmente descabida. Né? É as mesmas que o pessoal hoje tem. É mesmo sem pé e sem cabeça as perguntas que eles veem, as coisas que eles falam na internet. assim, né? Aquelas coisas idiota que tem, né? Mas vamos para a lição de quinta-feira, o maior mandamento. Eu queria encerrar com vocês assim, nessa lição. Eu achei muito chique, né? Rafael, esse escriba foi muito inteligente. Né? Tanta pergunta idiota que as pessoas faziam para Jesus. Pergunta só para criar controvérsia. Ele vem, a gente sabe que no fundinho ele tinha alguma coisa para dizer, eu também sou sabido. Mas que pergunta que ele faz assim que para nós tem que ser o cerne da nossa religião? Qual é a pergunta? Ele falou, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde para ele com clareza, né? E fala assim, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ainda fala assim, ainda cita, Jesus está citando Deuteronômio 6:4-5, que fala amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Interessante que fala que é com a totalidade do que somos. Interessante que não somos nada, né? Mas Deus pede adoração verdadeira. Aquilo que somos, Deus pede tudo para Ele, né? Com certeza. Eu achei interessante isso, né? Força. Ou seja, tem hora que para a gente amar a Deus, seguir a Deus, vai precisar de força, porque acabou às vezes a vontade. Deus pede para que a gente haja com toda a inteireza. E se não tiver 100% de inteireza, use a força. Mas ame a Deus sobre tudo, né? E Jesus ainda vai lá e ainda dá um bônus para ele ali, né? Que Jesus ainda fala para ele, e amar a seu próximo como a si mesmo. Interessante que ele é um resumo total dos mandamentos de Deus, né? Os 4 primeiros é ali amor a Deus, né?
depois os outros 6 últimos é amor ao É próximo. interessante que também o amor do próximo também está lá, né? No Velho Testamento. Deus falando Não era nada novo, nada né? novo. Quer dizer, as pessoas falam, não, Jesus deu um novo mandamento. Mas que novo mandamento é esse que ele foi buscar lá em Deuteronômio e Levítico? Sim. Ou seja, já eram mandamentos corriqueiros, só que tinham sido esquecidos. As pessoas, com o seu egoísmo, né? Com a sua avareza, tinham esquecido desses mandamentos. Eu acho que aqui a lição fecha com chave de ouro. Ela traz um contraste entre os corações endurecidos e um coração sincero. Sim. Porque ele se aproxima de uma forma diferente dos outros. Fala que ele observou as discussões, mas ele chegou com um coração diferente. E quando Jesus acaba de falar, ele não complementa o que Jesus falou. É interessante que ele Sim, complementa. sim. Ele fala assim, ó, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Era o que Deus esperava. Eles se prendiam muito em Sacrifícios, em holocaustos. Falou lá em Isaías. Ellen White fala que a religião judaica chegou a um ponto que parecia um teatro, onde aqueles homens eles estavam num palco, né, encenando. E aí ele fala assim que os holocaustos e sacrifícios, eles confiavam em dízimos, ofertas, nisso, aquilo, em jejum. Aí ele fala, os holocaustos, o amor excede a tudo isso. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, não estás longe do reino de Deus. Interessante, né? É um contraste fantástico para Com os, fechar a outros, lição. Né? com os outros que estavam Sim. totalmente longe. Esse ele tinha reconhecido, pelo menos, que em Deus, na pessoa de Cristo, o objetivo principal dele, para a resposta que ansiava o coração dele. Essa lição ela vem mostrar para a gente que controvérsia, esquece, não adianta nada. Deus não nos inibe ou proíbe termos dúvidas. O que Deus ele proíbe que tenhamos são muitas certezas. O que Deus quer é que nós pesquisemos a palavra de Deus, busque a verdade na palavra de Deus, que todas as nossas dúvidas e ansiedades sejam todas elas calcadas na palavra de Deus. Nós começamos o verso áureo dizendo o seguinte, se enquanto você estiver orando, se você precisar ou perceber que precisa dar perdão, perdoe. Se você for para o Pai Nosso, você vai ver que o Pai Nosso diz assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. E vem aqui o escriba, fechando a lição, e diz, qual é o maior mandamento? E Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que dá o verdadeiro perdão, e o próximo como a ti mesmo. Se eu mereço perdão ou se eu careço do perdão de Deus, o meu próximo também carece do meu perdão. Aprenda a perdoar, aprenda a se abrir para o Evangelho e permitir que o Espírito de Deus faça a mudança necessária na sua vida. Vamos orar? Querido Papai do Céu, nos abençoe para que sejamos uma bênção para as pessoas que nos cercam. Nos abençoe para que sejamos uma bênção para a nossa família, para a igreja onde frequentamos. Que sejamos pessoas perdoadoras, que amam a Ti e ao próximo. Pessoas que não estão aqui para criar confusão e nem querer que a soberba sobressaia, mas que tenham a humildade de Cristo. A humildade de reconhecer que somos servos, falhos e pecadores. E como os nossos irmãos, somos carentes da misericórdia, do perdão e da salvação de Cristo Jesus. Amém. Abençoe o nosso lar, abençoe os nossos amigos, abençoe, Senhor Deus, a nossa vida e guarda-nos para o céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom, que bom, que bom, que ótima lição. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Joel. Muito obrigado você que está aí com a gente, nos assistindo, né, nos vendo. Dá aí o seu like, não esquece de dar seu joinha. Comunique os seus amigos, ó, tem um pessoal lá, assista o pessoal, vamos fazer com que a nossa classe cresça. E, por favor, lembre da sua lição. Se você não tiver a sua lição, manda lá que o Kevin vai anotar e nós vamos enviar uma lição para você de João, né? Na próxima eu já vou trazer. Vamos trazer a lição de João para a gente continuar a aprender cada vez mais da palavra de Deus. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, no mesmo canal, mesmo horário. Um abraço.